nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense, a mais um conteúdo de garra e elegância. Vamos analisar mais uma vez a dupla Repar. E mais uma vez, uma rodada positiva para o Remo e uma rodada bem negativa para o Paysandu. É sobre isso que a gente vai falar, sobre a terceira rodada do Brasileirão da dupla Repar e também já fazer umas análises, umas previsões não. Vamos ver o que esperar da rodada número 4. Então eu te peço, analisando a dupla Repar, rodada 3. Vem com nós, papi. Seja muito bem-vinda, Nação Querosense. Já deixa o teu like, te inscreve no canal, hypa esse vídeo, te torna membro deste canal de garbo e elegância. Vamos falar da dupla Repar, Remo e Paysandu em momentos. É o terceiro que eu faço, o momento continua. Positivo para um e só piora para outro. Eu tive com o Ronaldo da RS Live e também com o mestre dos magos Ralim Jordi fazendo os comentários do Botafogo e Remo. Foi muito divertido, teve informação, teve análise, mas teve o que é muito importante, diversão. Mas vamos lá. Quem não está muito se divertindo é o torcedor bicolor, porque o Paysandu mais uma vez perdeu em casa. E aí tem um detalhe, tá? Que a gente vai falar nessa... Não é uma comparação, gente, é uma análise de ambos, porque a gente fala de Belém, os dois times de Belém estão na Série B depois de tanto tempo. O Paysandu teve 2 partidas em casa e uma fora. O Paysandu perdeu todas. O Paysandu não fez ponto em nenhuma partida em casa. E um detalhe, o Paysandu sai atrás o tempo todo. Mais um detalhe, o Paysandu não consegue ter poder de reação. O Paysandu está vacilando demais, entregando gols, sabe? Seja zagueiro, seja goleiro, e a gente vai falar sobre isso até morrer. Os goleiros de Remo e Paysandu não poderiam jogar vôlei porque eles não sabem, eles não são bons em manchetes. Depois, ou não seria um bom jornalista, enfim, tu vê aí a piadinha que tu gosta mais. E o Paysandu mais uma vez derrotado. O de todos os jogos do Paysandu, esse para mim foi o jogo que o Paysandu que o outro time mais mereceu vencer. O Paysandu estava no jogo de desesperados contra a Chape. Tinham 2 times, como eu brinquei não, para poder fazer uma alusão ou tal. Vamos lá, tem 2 times ruins. Um jogava em casa, mas quem venceu foi o outro. Não, eu nem acho o time da Chape tão ruim. Não, eu nem acho o time do Paysandu tão ruim. Mas a Chape está com 3 pontos e o Paysandu com 0. É óbvio, vamos falar de falha. E falha de goleiro. E vamos mostrar algumas diferenças. É óbvio que o gol foi falha do Matheus Nogueira. Aquela bola é defensável, ele tenta sair para fazer uma manchete, a bola passa por baixo dele. O lateral, acho que foi o lateral ou ponta direita da Chape, tá longe, o chute é bem executado, mas é uma falha. Você, se tiver mais pé da vida, vai dizer que foi um frango, mas é uma falha e você vê a reação do Rossi, do próprio Matheus, ele sabe que ele falhou. E aí acaba o jogo, mano. Aí acabou o jogo. E aí tem uma diferença. Quando você vem numa vibe positiva solta pelo ar, o clube do Remo teve o seu goleiro que já salvou o Leão tantas vezes, também falhando, também numa manchete, também originando o gol, no caso do Botafogo de Ribeirão Preto. Diferente do Matheus, que a bola passa por ele, o Marcelo rebate para frente, no pé do atacante do Botafogo. E aí, a diferença de um time para o outro na terceira rodada é: o Remo foi brigar para conseguir fazer um resultado. O Remo estava com 4 pontos. Era o Botafogo, era fora de casa. O Remo tem 2 jogos fora e 1 em casa. O Remo foi, o Botafogo teve o cara expulso merecidamente, tá? Jogador, e o Melhorim é experiente, não pode cometer, ele vai com o braço achando que o cara não ia expulsar, e quem dedura é o Bandeirinha.
tá? Por isso que o juiz expulsa. No comentário, o Ronaldo até falou, ele foi pro VAR. Eu falei, não, mas ele deu o segundo amarelo e depois o vermelho. Não tem VAR, mano. VAR é só vermelho direto. Enfim, o Remo vai no chutaço espetacular de fora da área do confiante Pedro Rocha. E aí, meu querido, como eu falei em live, quando você recupera a confiança e você é bom de bola e o Pedro Rocha é bom de bola, você começa a mostrar as coisas. E o Pedro vira aquele... De longe, gente. O chute é de longe. E encobre o goleiro o gol. E o Remo empata, depois leva o segundo gol numa falha, mas aí pra mim, coletiva. Eu não sou muito de ficar mostrando os lances óbvios, mas esses foram realmente muito determinantes. Se você olhar, no início do segundo tempo, vamos pra dentro, vamos forçar, vamos ganhar, vamos fazer outro gol. E você meio que falha, entrega, o cara tá sozinho. Vocês estão vendo aqui, não pode ter essa liberdade, sabe? Os jogadores do Ferroviária se anteciparam tanto, acho que é o Janderson e ao Viseu, o juiz atrapalhou, mas o jogador já estava na frente. Enfim, falha. O próprio treinador do clube do Remo disse coletivo. E o Remo fez tudo o que se imaginava no segundo tempo. Só que em vez de fazer tudo isso para vencer, teve que fazer tudo isso para empatar. E mais um chutaço de fora da área, agora do Pavani, que você vê que tem uma hora que quando o Pavani chuta, tem o Ítalo e o zagueiro e o Ivan Drago, goleiro do Botafogo, tá atrás disso. Então a minha impressão é que quando a bola sai, que ele vê a bola, já tá... não dá para chegar. E o Remo empata. É óbvio que 11 contra 10, uma vitória seria sensacional. Mas mais um pontinho ali. E se você analisar, mano, deveria ter vencido, tá tudo certo. O ponto foi bom, tá tudo certo também. O que não foi bom, essa derrota, mais uma derrota bicolor que já coloca crises, né? Disse-me-disse, barulhos desnecessários pro Luizinho, pro trabalho e tudo. O Paysandu vai ter um jogo muito difícil contra o Operário, que nem vem tão bem quanto eu imaginava. E justamente por isso precisa se recuperar, vai jogar em casa, tá? É um time que teve um pré-Série B muito bom, não está conseguindo fazer isso na Série B, mas é um time forte, o Fantasma é um time chato e um time que lá é favorito, mesmo não fazendo um bom campeonato. Se eu não me engano, o Operário tem 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas. O Paysandu vai para sua maratona, né? Já falei isso, ela está posta. O Paysandu precisa resolver algumas situações e o Paysandu visivelmente não tem uma coisa que parece que o seu rival... Parece não, que o seu rival tem elenco. As mudanças que o Luiz tenta fazer no Paysandu não acrescentam nem intensidade, nem muda jogo, nem qualidade, não consegue. O Daniel, de novo, faz uso das peças que tem. Um amigo meu, 2 amigos, eu vou falar de 2 ligações, uma bicolor e uma de um remista. A do bicolor disse, Paulo, logo depois do jogo, cara, eu nem tô tão desesperado, agoniado por causa de um possível rebaixamento, porque ainda tem 35 rodadas pela frente, é muito campeonato, blá blá blá. Mas a minha preocupação, Paulo, é que se esse time, se o teto desse time, o máximo desse time é suficiente para fazer uma campanha ok na Série B. Eu tenho dúvidas, ele falou. Eu falei, cara, tu me levantaste um ponto. Eu tenho que pensar. Eu deixo essa pergunta, inclusive, para ti, bicolor, que está assistindo o vídeo. E ontem eu recebi uma ligação de um amigo remista dizendo assim, cara, tu já notaste, tem muita gente dizendo que o Remo jogou mal, jogou mal. Eu não acho que o Remo jogou mal. Ele também não. Aí ele virou e disse, mas tu já viste que mesmo jogando mal, o Remo não perde? Falei, tens outro ponto aí. Esse time do Remo, falei na live da madrugada, parece que é o time que não desiste de tentar. Ele não quer perder. E lembra dos recados? O Remo começa a passar recado para o seu adversário dizendo, meu irmão, se a gente quiser ganhar do Remo, e vão ganhar, o Remo vai perder. Não tem jeito, ninguém vai ficar 38 rodadas invicto. E não vai. Mas a gente vai ter que fazer mais do que o normal. Esses caras se recusam a perder.
Eles se recusam. E o Paysandu, oxalá isso mude, precisa pontuar. É a primeira coisa, pontuar para recomeçar o primeiro passo da retomada de confiança. O Remo pega o Coxa em Belém. Eu te garanto que, como o Coxa empatou em casa com o Novo Horizontino e o Remo pegou esse empate também fora de casa contra o Botafogo, e não veio tu dizendo quem sobe, quem desce, porque ainda não tá. Você falou da Ferroviária, que o Remo empatou, que levou o empate, vai cair, tá com 5 pontos. Meu Deus, vai ganhar, vai subir, perdeu. Enfim, calma. Pro bem e pro mal. O Coxa vem com um respeito que eu garanto que talvez há 3 rodadas atrás não tivesse. Não que eles desrespeitariam o Remo, mas dizer, vamos lá, dá pra ganhar, dá pra ir pro jogo e tal. Ele já veio, porra, meu irmão, um pontinho e tal. O Paysandu precisa urgentemente contra o Operário pontuar. Caso o Paysandu empate contra o Operário, você me colou. É bom. 4 rodadas, começou o ponto, beleza? Isso é o lado bom da Série B ser longa. E você, Azulino, aproveita o momento, porque o momento do teu time é bom. Não cria problemas onde não existe. Não cria problema com o Viseu e não cria problema com o Jade. Até o Analisando a Dupla Repar número 4. Beijo, tchau!